Olá, salve Maria, paz de Jesus, como é que vocês estão? Meus amados irmãos, nós estamos agora vivendo o tempo quaresmal. E a quaresma é um tempo santo, é um tempo onde Deus nos permite se santificar ainda mais, contemplando a paixão de Cristo, se preparando para a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E nesse tempo quaresmal, para que possamos viver uma quaresma santa, Jesus nos deixou 3 pedrinhas fundamentais para que a quaresma seja bem vivida. E essas 3 pedrinhas estão lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 6, versículo 2 e seguintes. Eu vou ler para vocês. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando derem esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu pai, que vê o escondido, irá recompensar-te. Quando orares, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe peçais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você está com a sua palavra de Deus, dá um beijo na palavra de Deus, porque é a mesma coisa que beijar a face do nosso amado Deus. Meus irmãos, eu quero falar para vocês agora sobre essa palavra de Deus, sobre essas 3 pedrinhas. No Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, fala que as 3 pedrinhas para viver bem a quaresma é o jejum, a oração e a caridade. Não tem como viver uma quaresma santa sem a caridade. O que é a caridade? A caridade não é simplesmente você pegar umas moedinhas e dar para o morador de rua, no sinaleiro, algum necessitado. Não. A verdadeira caridade é aquela que sai de dentro para fora, do seu coração. Aquela que ninguém vê, somente o Pai que está no céu. Aquela caridade onde não tem fotos, não tem vídeos, não tem nada disso. É aquela caridade que somente Deus sabe o que você está fazendo. E é somente Ele mesmo que precisa saber. Porque quando nós praticamos a caridade com o irmão, nós estamos praticando com o próprio Deus. Porque Deus está presente em cada um de nossos irmãos, em cada um de nós. Então a verdadeira caridade é aquela que é feita com o amor, com o coração. De nada adianta se não tiver o amor. A palavra de Deus vem nos dizer isso. E Santa Teresinha também fala que nada é pequeno se feito com amor. Então não importa qual foi a sua caridade, desde que ela seja feita com amor, com o coração e, principalmente, sem segundas intenções. Quando você pratica a caridade com alguma intenção que vai te beneficiar, qualquer coisa já não é mais válida. Para você ter validade na tua caridade, você não pode querer nada em troca. A sua única coisa em troca é ajudar aquela pessoa necessitada. Aquela pessoa onde você está praticando a caridade, aquela obra, é beneficiar aquilo que você escolheu. É a única coisa que você quer, vai querer algo em troca, é somente isso, ajudar o próximo. Mas algo de benefício para você, não, senão não é válida a sua caridade. Vamos para o segundo ponto, então. O segundo ponto é o jejum. Muitas pessoas não sabem o que é o jejum.
E muitas pessoas, por não saber o que é jejum, não fazem o jejum, porque acham que não são capazes, que não conseguem, que é muito sacrifício. Mas, meus amados, jejum, existem várias formas de se fazer jejum. O jejum, até mesmo uma pessoa grávida, uma pessoa enferma, pode fazer o jejum. Desde que faça da forma correta, uma forma que não prejudique o seu corpo, o templo do Espírito Santo. O jejum, ele é necessário nesse tempo quaresmal e em toda a nossa vida para mortificar a nossa carne, para ordenar as coisas. Então, meus amados, eu vou explicar para vocês algumas formas de jejum. Aquelas pessoas que não conseguem fazer o jejum completo, que acham que é muito difícil, aquelas pessoas que estão grávidas, que estão com alguma enfermidade, para não prejudicar a sua saúde, podem fazer o jejum que é o próprio Frei Gilson recomenda nesse tempo quaresmal. É aquele jejum onde você faz o seu café da manhã, come seu bolo, come suas frutinhas, toma o seu café da manhã normal. Aí você vai tirar uma das refeições principais. Você vai ver qual que é a refeição que mais faz falta para você, se é o almoço, se é a janta, e você vai tirar uma dessas refeições ao longo do seu dia. Então você tira uma dessas refeições e nas outras refeições você come um pouco menos, né? É claro que você não vai se entupir lá de comida no café da manhã, que aí você não vai nem ter apetite. Mas você reduz um pouco os alimentos, tira a sua refeição principal. Por quê? Porque é necessário que a tua carne sinta, né? Sinta esse sacrifício, sinta fome, né? Sinta essa entrega para Deus. Então, esse é um dos jejuns mais fáceis de fazer. É um jejum que não é difícil, mas é um jejum que vai ordenar a sua carne, é um jejum que vai ajudar você a fortalecer o seu espírito. O segundo jejum que eu indico é o jejum que Nossa Senhora nos ensinou, que é o de pão e água. Recomendo para aqueles que vai fazer o jejum de pão e água que não comam pão e beba água já em seguida, porque muitas pessoas, quando fazem isso, o estômago ele reage às vezes de uma forma não muito boa, o fermento do pão fermenta lá no estômago. Então, você deu fome, come um pedacinho de pão, espera um pouco e depois bebe uma água. Ao longo do dia você pode ir tomando água. Esse jejum também não é um jejum difícil, é um jejum recomendado por Nossa Senhora e você pode fazer tranquilamente ao longo do dia. Outro jejum daí é o jejum de Daniel, onde só come verduras, né, legumes e frutas. Tira carne, tudo que é derivado de carne, tira o doce, refrigerante, né? Só frutas e legumes, verduras, legumes. Esse é o jejum de Daniel, você pode comer à vontade, mas somente verduras e legumes. E o outro jejum é o jejum total, onde você não come nada, não bebe nada, e você realmente decide naquele dia se sacrificar para santificar a tua carne, fortalecer o teu espírito. Esse jejum, ele é obrigatório pela Igreja Católica na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. São os 2 dias que a igreja fala que a gente precisa fazer esse jejum. Esse jejum ele é obrigatório para todos os fiéis que têm de 18 anos a 60 anos de idade. Porém, você que tem um filho, por exemplo, de 13 anos, 12 anos, você já pode também ir ensinando, tirando um docinho que a criança gosta, um desenho, né? Porque para entender o propósito do jejum, entender esse tempo quaresmal e educando na fé. Não é porque ele não é obrigado que ele não pode também se abster de alguma coisa. E aí já entra a abstinência. A Igreja Católica também pede para que toda sexta-feira os cristãos se abstenham de carne. E lá vem a dúvida, muitos falam que é a carne vermelha, mas não, meus amados, é todo tipo de carne. Somente os frutos do mar que podem ser
consumidos, né, na sexta-feira. Principalmente na sexta-feira santa, né? Mas todas as sextas-feiras do ano é obrigatório também se abster de carne. Mas também tem o catecismo que fala que na sexta-feira, caso você queira consumir carne, você pode trocar por um ato de caridade. Somente na sexta-feira santa não é permitido comer carne alguma, mesmo que faça uma obra de caridade. Então, meus amados, a abstinência de carne, ela é obrigatória para todas as crianças a partir de 14 anos e adultos até o final da vida. E a abstinência, ela pode ser também de algo que você sinta muita falta. Tem pessoas que nem gostam muito de consumir carne, tem pessoas vegetarianas, então é simples fazer uma abstinência de carne. Então, se para você não é muito difícil, além da carne, você pode se abster, por exemplo, das redes sociais, de um chocolate, de um refrigerante. Mas, meus amados, vocês não podem querer enganar. Vocês têm que se abster verdadeiramente. Não adianta você deixar de tomar um refrigerante, mas tomar litros e litros de suco e tantas outras coisas que vão substituir o refrigerante. Não adianta também você deixar de comer carne na sexta-feira santa e lá e se entupir de bacalhau. Chega até a doer a barriga de tanta bacalhau. Sexta-feira santa é um dia onde você vai se abster de carne, se possível fazer um jejum completo. Se não for possível o jejum completo, você vai se sacrificar um pouquinho, né? Passar um pouquinho de fome, não comer muito, diminuir o consumo dos alimentos, para que você possa sentir um pouco, né, na sua carne, para que você possa se sacrificar pelo Senhor. Então, meus amados, esses são os tipos de jejum que eu indico hoje para vocês, né? Qualquer dúvida também estou à disposição. E a terceira pedrinha, para que a gente possa viver uma quaresma santa, é a oração. Porque sem oração, nós não vamos conseguir praticar a caridade, não vamos conseguir jejuar. Porque jejum sem oração é uma simples dieta. Então, meus amados, nós precisamos sim ter uma vida de oração, não somente na quaresma, mas todos os dias da nossa vida. E a oração, ela não é simplesmente a oração da Ave Maria, do Pai Nosso, do Creio. É claro que essas orações, elas são fundamentais, são muito importantes, elas nos santificam, elas nos aproximam de Deus, elas edificam o nosso espírito, mas enfim, a oração verdadeira é aquela que vem do coração, da mesma forma que eu falei da caridade. A oração verdadeira é aquela que é feita com amor. Não adianta você rezar 1000 Ave-Marias por obrigação. Muito mais vale você pensar em Deus com amor do que rezar 1000 Ave-Marias por obrigação. Santa Teresa d'Ávila uma vez estava com preguiça de rezar. Ela foi no sacrário e contou todos os tijolinhos da igreja, mas ela fez aquilo com amor porque ela sabia que Jesus estava ali na igreja e ela queria ficar na presença do Senhor. Mas o que ela tinha para oferecer naquele momento era contar os tijolinhos, porque aquilo ela estava fazendo com amor, com vontade e dedicação. Se ela fosse rezar um terço, por exemplo, talvez ia ser por obrigação e não ia ser do coração. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem rezar 24 horas por dia. Basta estar com o coração em Deus. A gente fala na Santa Missa, o nosso coração está em Deus. O nosso coração precisa estar em Deus em tudo aquilo que nós formos fazer. Por exemplo, você vai fazer o alimento para o seu esposo, para a sua família, e você coloca muito amor, você quer ver eles felizes e satisfeitos comendo aquele alimento. Quando você vai limpar a sua casa, você deixa a sua casa bem limpinha, bem arrumadinha, bem cheirosinha, porque ali é o lar, né? O lar da sua família, a família que Deus te deu. Então, quando você faz aquilo, você já faz com amor, querendo agradar o coração de Deus, com gratidão pelo lar que Ele te deu. Essa é a mais bela, mais perfeita das orações. Quando você se sacrifica muitas vezes doente, levanta da cama, vai trabalhar para ter o sustento da tua família, né? O pai, que é o provedor da casa, quando levanta, tá doente, mas mesmo assim levanta e se sacrifica para ir buscar o pão de cada dia da sua casa. Se você faz isso com amor também, você está fazendo uma bela de uma oração. Então,
se você vai rezar uma Ave Maria, que seja uma Ave Maria com amor, senão ela perde toda a validade. Então, a oração, meus amados, é tudo que você faz com amor. É aquele momento onde você se entrega verdadeiramente em qualquer coisa, pensando em Deus, com o coração grato por poder estar fazendo aquilo, por, por ter aquilo na tua vida. Então, a oração é isso, meus amados, é estar com o coração em Deus, ser grato e sempre fazer tudo com amor. Com essas 3 pedrinhas bem feitas, nós vamos conseguir matar o nosso eu junto com Jesus na cruz. Quando for a paixão de Cristo, quando Jesus estiver se sacrificando por nós, nós vamos estar lá, matando todos os nossos pecados, a nossa carne, porque Jesus matou a carne dele naquela cruz para nos salvar, para nos perdoar, para nos libertar dos nossos pecados, das tentações do pecado. Então, neste momento, que você possa pensar o que você quer matar nessa quaresma. Qual é o sentido do teu jejum? Qual é o sentido da caridade, da tua oração? Daquele propósito quaresmal que você entregou para o Senhor? Qual é o sentido? O que você quer através deste propósito? Além de se aproximar de Deus, o que você quer deixar? Qual é a obra carnal que você quer deixar de lado? Meus amados irmãos, a igreja propõe tudo isso no tempo quaresmal. Não é para que nós deixamos de ser pecadores. É claro que a igreja quer que nós deixemos de ser pecador todos os dias, mas principalmente que nós deixemos de ser mundanos. É por isso que a igreja nos pede, né? Tudo isso, porque nós precisamos deixar as coisas do mundo, não se apegar às coisas do mundo. Tem uma frase que eu vou citar que eu gosto muito, que é: por causa dos prazeres deste mundo, perdemos as alegrias eternas. Por causa dos prazeres passageiros deste mundo, perdemos as alegrias eternas. Que você, meu irmão, possa refletir nessa frase, que você abra mão de todos os prazeres carnais deste mundo, para que você possa um dia viver as alegrias eternas. E que quando Jesus ressuscitar, no domingo de Páscoa, você também ressuscite como um novo homem, uma nova mulher, um novo filho e filha amado de Deus, sem os prazeres da carne, lutando contra os prazeres da carne. Que Deus possa te abençoar, mandando o Espírito Santo para te santificar, para te fortalecer e te dar a graça de viver uma quaresma santa e renunciar a todos os prazeres da carne e ressuscitar com Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Maria Santíssima também. Viva Cristo Rei. Salve Maria.